E aí, vamos lá, vamos começar. Eu falei que ia trazer 3 pontos. Eu vivi 3 coisas, irmão. 3. Você sabe o que é você chegar no final de uma conferência, ou de seja lá qual for o período, e falar assim, eu tenho um testemunho para contar? Eu tenho 3. Começou na sexta-feira. Eu fico imaginando que eu só vim orar, pastor, na sexta-feira. Se eu tivesse começado na segunda, igual o pastor, provavelmente seria bem mais, né? Poderia acontecer. Eu vim só na sexta. E depois eu contei esse testemunho, eu acho que eu saí caladinho. Parecia que nem tinha acontecido nada. Mas eu deitei ali, eu sentei ali, e aí não tem nenhum médico aqui hoje, nem dentista. Mas eu tenho tinha algo chamado ATM, que eu não vou saber o que significa. Mas o maxilar, ele tinha saído do lugar, já tinha mais de um ano. Tinha mais de um ano, sem brincadeira nenhuma, que ele estava fora do lugar. E que eu não conseguia mastigar, né? Então, quando eu fechava a minha boca, um lado do dente encostava em cima antes do outro, e aí ficava assim, aquela boca meio torta, e eu não conseguia mastigar. E estralava muito. Minha esposa tinha dia que ela queria ficar nervosa comigo, você acredita? Pois é. Ela ficava nervosa comigo, porque eu estava comendo, e aí ficava estralando, né? E aí ela ficava zangada. Mas beleza, não tinha outra solução, né? Só engolir inteiro. Tinha hora que era o jeito. Mas beleza, e eu já tinha até orado. Lembra da oração sem fé? Eu tinha orado algumas vezes já. Algumas vezes eu já tinha pensado em pedir para o pastor orar comigo, para tentar, né, induzir o Espírito Santo. Olha só a nossa tolice. Induzir o Espírito Santo a fazer esse milagre. E algumas vezes eu já tinha feito isso e nada tinha acontecido. Beleza. Na sexta-feira eu vim. Cheguei aqui, era umas 4 horas da manhã. E sentei ali, deitei, orei, conversei com Deus, apresentei a Ele algumas vidas que eu queria apresentar, aquelas que Ele mesmo já tinha colocado no meu coração. E aí eu coloquei a mão no meu queixo e comecei a orar. Falei assim, Espírito Santo, eu sei que se você quiser fazer, você vai fazer. Mas se não quiser, também não precisa. Aí eu peguei e falei assim, cara, como é que eu estou falando para o Espírito Santo que se ele não quiser fazer, ele não precisa, se a palavra fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que ele só quer para os filhos dele o bem. Aí eu voltei atrás, falei assim, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sei que querer, você quer. Porque é impossível que você não queira fazer o bem para os teus. Mas, se não fizer, eu não vou zangar. É só isso. Se não fizer, eu não vou ficar chateado, a minha fé não vai diminuir, eu vou continuar. E encerrei a oração. Ficou nisso mesmo. Continuei orando por outras coisas, apresentando o seminário que ia acontecer, apresentando o ministério. Daqui a pouco, bateu um sono, eu fui, deitei naquele sofá ali. Mais tarde, levantei, orei mais um pouco e fui embora. Quando eu fui embora, sentado na cama, comendo um pão de queijo com a Laiane, eu comecei a mastigar e percebi que eu estava mastigando normal. Aí eu botei a mão no queixo e percebi que não estava estralando. Eu abri a boca e percebi que não estralou. Eu fiz assim, ó, que eu não fazia. E aí eu percebi que eu consegui fazer. Falei, amor, você não vai acreditar, eu estou curado. Eu simplesmente fui curado. E eu não senti mais nada. E aí aquilo incomodava um pouco, porque parecia que tinha passado um ano inteiro, ou mais de um ano inteiro fora do lugar. E aí quando voltou, parecia que o lugar era fora, mas não era, ele tinha voltado para o lugar. Então eu fico sentindo, né? Mas eu só sinto que tem alguma coisa aqui incomodando, mas simplesmente eu fui curado. E aí eu fico pensando nisso, e eu fico tão maravilhado, eu olho para mim,
E eu comecei a entender então que as coisas que nós pregamos e que parece que estão ainda distantes, olha só, eu estou falando isso para você. Eu estou enfatizando isso porque eu faço questão de falar do poder e do amor de Deus, porque eu tenho convicção do amor de Deus. Porque eu creio no poder de Deus, eu sempre criei. Mas ainda parecia para mim que essas coisas não eram para eu viver. Como se a salvação para mim já tivesse bom. E tá. Mas ainda aqui, ainda nessa terra, Ele vai querer que eu e você vivamos coisas sobrenaturais. Porque nós vivemos para a salvação, nós vivemos para a eternidade, mas existem coisas reservadas para nós vivermos aqui que vêm dEle. E se vem dEle é o quê? Perfeito. Se vem de Jesus, é perfeito. Ainda que não pareça, mas é. E aí Ele simplesmente fez em mim um milagre. Beleza, começou a conferência. No domingo de manhã, a gente viveu uma situação nesse lugar que não tinha explicação. Não tinha. Não humana. Apenas para quem crê no Espírito Santo de Deus. E aí foi justamente naquela manhã, quando eu cheguei aqui, eu senti algo sobrenatural. E a primeira coisa que eu fiz, no comecinho, antes de começar, foi mandar uma mensagem para minha esposa. Eu falei, amor, eu queria muito que você estivesse aqui. Porque ela não veio, ela tinha ficado em casa. Eu falei, eu não queria viver isso sozinho. Porque é estranho, nós somos um. Mas como ela já não estava, eu comecei a orar e pedindo que o Espírito Santo alcançasse ela lá em casa. O Espírito Santo alcança minha esposa lá, alcança os meus filhos lá. Porque eu quero que eles vivam, que todos nós vivamos a mesma coisa, porque é ruim, é estranho imaginar que a gente vai viver essa coisa tão boa, sozinhos. E ali o meu coração já estava quebrantado. E depois, eu não vou me lembrar exatamente o momento, mas o Espírito Santo me disse claramente, que aquelas coisas que eu imaginava que eu não poderia viver nele, eram para mim sim também. Que aquelas coisas que eu pensava que eu não poderia viver porque eu tinha talvez estragado a minha oportunidade lá atrás e que Ele ia me dar a salvação, porque a salvação já tinha sido entregue na cruz. Mas que além da salvação não ia ter muito recheio. E aí Ele deixou claro para mim que não é pelas coisas que eu fiz ou faço, não é pelas obras, positivas ou negativas, mas é pelo que nós, eu e você, representamos para Ele. Ele vai permitir que nós vivamos coisas sobrenaturais na terra, não é por aquilo que a gente dá em troca, de bom ou de ruim, mas Ele vai permitir que nós vivamos por aquilo que Ele fez nós para vivermos, porque a vontade dEle, o desejo dEle é que a gente viva as melhores coisas, não dessa terra, mas as melhores coisas dEle, as melhores coisas, aquilo que Ele tem separado para nós. E aí, quando nós nos culpamos, quando nós ainda que sejamos conhecedores do perdão, a gente carrega em nós algo que aparentemente nos afasta ou um pouquinho nos distancia e nos impede de viver a plenitude. Eu imagino que naquele momento que eu falei para ele, pelo menos para mim, né? Talvez seja bobo, mas eu imagino que naquele momento que eu falei para ele que se ele não fizesse eu não me chatearia, eu acho que naquele momento eu entendi que não é de tanto eu pedir que Ele vai fazer, e que não é por má vontade que Ele não faz, mas Ele simplesmente espera que nós não sejamos dependentes
do que Ele nos entrega para amar. E que a gente simplesmente aceite, como Paulo aceitou, quando ele orou pedindo que fosse tirado dele o espinho na carne, e que Jesus disse: eu não vou tirar porque você precisa saber que eu te basto. E aí eu entendi que por tantas vezes, ou imagino, que por tantas vezes eu pedi, como quem estava focado no milagre ou no sinal, e não no detentor de todo o poder. Talvez Ele me poupava de algumas coisas para que fosse possível, eu um dia entender. E é isso que nós precisamos entender. Que nós não podemos ou não devemos esperar o milagre pelo que o milagre vai nos trazer. Mas nós devemos descansar no Senhor e viver os milagres, as maravilhas, os sinais que, segundo a palavra, acompanhariam aqueles que estavam fazendo o quê? Pregando o Evangelho, pregando o amor, falando das maravilhas de Jesus, falando da eternidade, falando do perdão. Os sinais acompanhariam aquelas pessoas. Então eu imagino que se eu e você estivermos de todo o nosso coração falando das coisas de Jesus, pregando o amor de Jesus, é muito possível, perfeitamente possível, que esses sinais também vão começar a nos acompanhar. E aí a gente vai passar a viver coisas que nós nem imaginamos, que parecia que era só na televisão, ou que era só com a pessoa que cai do meu lado, ou com a pessoa que ora em língua do meu lado. E aí a gente começa a viver coisas em Cristo, que Ele deixa muito claro: filho, filha, é para você. É para você. Porque Ele vai dizer assim: filho, filha, foi para você que eu vim. Foi para você. Não foi para o teu vizinho. E aí a gente simplesmente vive essas coisas. Não bastasse isso. Ano passado, minha filha tinha dito para mim que queria batizar. Aí no ano passado, quando nós conversamos, eu fiquei feliz e, foi uma bênção. Aí passou poucos dias, ela falou assim: papai, eu quero, mas eu não vou batizar não. Porque eu acho que tinha gente em volta que não estava muito satisfeito, com alguma divergência de pensamento. Eu falei: tá, eu vou, tudo bem, se essa é a sua decisão, fechou. Ela falou assim: mas eu quero. Tá bom. Tranquilo. E passou-se aí um ano e nós chegamos nessa conferência. Olhei para ela algumas vezes, quis perguntar se ela não queria, mas fiquei. Quando na segunda-feira o pastor chamou algumas pessoas e disse que aquelas pessoas iam ser batizadas, ele falou assim: se tiver alguém mais aqui na igreja que queira se batizar, pode se aproximar. Eu estava ali no cantinho, na hora eu olhei para a Maria Eduarda, que estava ali no outro canto. Ela nem viu que eu olhei para ela, mas eu vi que ela ficou quieta. Falei: beleza, vou orar. Fechei o olho e comecei a orar. Fato é que ela saiu ali, passou por trás de mim. Teve uma hora que eu abri um pouquinho o olho e eu vi ela passando. Aí foi conversar com a Laiane. Falei: caramba, em vez de falar comigo, foi falar com a tia dela, né? Aí fiquei com ciúme. Eu sou carne, não vou mentir. Mas tudo bem. Fechei o olho e comecei orando. Do nada, simplesmente eu vi Laiane passando de mãos dadas com a Maria Eduarda e indo ali pro rumo da caixa d'água. Eu falei: gente, eu acredito. Eu ia falar: não acredito, né? Igual o pastor, não acredito. Gente, eu acredito, eu creio. Só que eu vou contar um negócio para você. Antes, eu orava e ficava fazendo a mesma coisa. Espírito Santo, toca no coração da Maria Eduarda. Faz ela entender que ela precisa ser batizada. Faz ela entender que o Senhor é Senhor da vida dela. Faz ela entender isso, faz ela entender aquilo. Espírito Santo faz, Espírito Santo faz, Espírito Santo faz. E aí, naquela segunda-feira, eu fechei meu olho e comecei a orar do mesmo jeito. Imediatamente eu lembrei do milagre que já tinha acontecido na minha vida. Eu falei: ô Espírito Santo, me perdoa. Se for para acontecer hoje,
se puder fazer, tá massa. Mas se não fizer, eu não vou zangar não, porque é no seu tempo, é você que faz. E simplesmente ela decidiu que ela queria ser batizada. E ela não foi influenciada. Ela não foi influenciada. Não diretamente. É óbvio que ela é influenciada pelo meio em que ela vive. Mas ela tomou aquela decisão de livre e espontânea vontade. Foi de bom grado. E é isso que eu quero dizer para você. Que nós precisamos receber o que Jesus tem, o que Cristo tem para nós, o que o Espírito Santo tem para nós, de bom grado. Em vez de ficar cobrando, exigindo, querendo que Ele faça aquilo que nós queremos que Ele faça, aquilo que nós achamos que é o certo. Veja que em três pontos, o que Ele fez foi o que eu queria. Só que nos três, Ele fez na hora que Ele entendeu o que tinha que fazer. Só que talvez, nos três também, isso tenha acontecido no momento em que, de alguma maneira, no meu coração, eu entendi também alguma coisa que eu já falei. Porque eu entendi que eu não posso cobrar o Espírito Santo, porque a vontade dele é que precisa ser feita. Mas simplesmente, ele fez exatamente aquilo que eu desejava tanto, aquilo que eu pedia tanto. No caso do batismo da Maria Eduarda, mais de 1 ano de espera. No caso da cura do meu maxilar, mais de 1 ano de espera. No caso da cura do meu coração, que eu entendesse essa chave que virou dentro de mim, mais de 10 anos de espera. 21? Uns 11 anos. Mas ele simplesmente fez. Talvez nem faça sentido falar, mas eu vou falar porque faz, que ainda tem uma quarta coisa. Minha esposa e eu oramos por um milagre financeiro na nossa vida. Portas que precisavam abrir, que precisam abrir, para que a gente consiga realizar algo que é um grande sonho para nós. E que a gente, pela fé, como diz o pastor, tocou as águas. E eu digo para você que em 30 dias, aconteceram coisas que em 1 ano ou mais de 1 ano não tinha acontecido. E em 30 dias aconteceu. E parece que as portas estão se abrindo de uma maneira que eu já olho para lá e falo assim: amor, eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. Já não é nem um sonho. A oração já não é mais nem pedindo que faça, e que se não fizer, eu não vou me chatear não. É agradecendo. Obrigado, Senhor. Porque já está acontecendo, eu tenho convicção do que Ele está fazendo. Então, o que eu quero dizer para você? Que talvez o que está faltando na sua vida, não sei se está faltando, ou se assim como precisou virar aquela chave na minha vida, no meu peito, e virou nesses dias de conferência, talvez falte para você. E se não é a mesma coisa, eu não sei o que é, mas o que eu quero dizer para você é que esse mesmo Espírito que foi entregue para mim, ele foi entregue para você. É que esse mesmo Jesus que foi crucificado para que o meu pecado fosse lavado, ele também foi crucificado para que o seu pecado fosse lavado. Que esse mesmo Deus Criador que criou a mim, criou a você. E que apesar de em algum ponto na história da humanidade ele ter separado línguas, porque parecia que os homens estavam se unindo num só propósito e que aquilo desagradava a ele, ele nos enviou o Espírito Santo, como disse o pastor num culto outro dia. E ele unificou o entendimento de uma forma que, apesar de pessoas falarem línguas diferentes, nós conseguimos entender, porque existe um só propósito, um só Deus, um só Espírito, um só dono de todas as coisas. E aí eu acho que algumas coisas vão alcançando o nosso coração para que a gente vá entendendo qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida.
E aí, de alguma maneira, a gente vai compreendendo que Ele não nos falta, que Ele não nos abandona, que quando parece que Ele está deixando faltar alguma coisa para nós, Ele simplesmente está continuando o cuidado dEle para com a minha vida, para com a sua vida, do jeito dEle, que tem que ser do jeito dEle. E aí eu digo para você que hoje, a minha oração é totalmente diferente. E que eu já não tenho mais coragem de pedir. Ou como quem cobra. Porque às vezes a gente aprende, eu não sei se você já aprendeu assim, né? Que pela fé nós precisamos afirmar, que nós precisamos tomar posse. Muitas coisas são verdade, talvez tudo seja verdade. Mas no meu coração, o que eu quero dizer para você, é que o que eu sinto no meu coração hoje é que nós precisamos apenas descansar nele. Nós precisamos agir sim, nós precisamos tocar as águas, nós precisamos caminhar, nós precisamos ter atitude, ter ousadia, mas a gente precisa descansar nele o tempo inteiro. Isso me faz lembrar do meu casamento, me faz lembrar dos meus filhos, me faz lembrar do meu trabalho, da minha profissão, me faz lembrar de tudo que tange a minha vida, dos meus familiares, pais, irmãos, cunhados, coisas que a gente pede, apresenta, coloca na presença dele e fica aflito e parece que não vai acontecer. Se é doença, parece que a cura não vem. Se é conversão, parece que essa conversão não vai chegar nunca. Tem pessoas que estão em nossa volta que a gente olha e fala assim, vixe, esse aí nem adianta. Às vezes a gente tem mais dificuldade de acreditar que o milagre vem, que a conversão vem, que a cura vem para aqueles que estão em nossa volta, para os da nossa família, do que para aqueles que estão lá fora. Não sei porquê, mas a gente vive isso. Eu vivi, pelo menos, né? Não sei se com você é assim, mas eu percebo isso. E aí hoje a oração é outra. É de quem descansa e de quem abre as portas para o Espírito Santo, para dizer assim, Espírito Santo, ó, se fizer tá massa. Mas se não fizer, eu estou te amando do mesmo jeito. Dá para entender? Eu acho que pode ser simples. Eu acho que pode ser simples. Como é simples o Evangelho de Jesus. Eu acho que pode ser simples, como é simples para nós a própria criação. Às vezes quando a gente tenta humanizar demais ou trazer a ciência para dentro de tudo, a gente cria separação entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Ou entre as coisas de Deus e a ciência. E aí a gente percebe que na verdade a gente faz é complicar, como a gente complica tudo de Deus. Se a gente vai conversar com um cientista, às vezes um meninozinho falou para os meninos outro dia lá na escola, não, eu acredito é na ciência. Aí eu falei, tá, meninos, mas por que ele falou isso? Ah, porque ele disse que o mundo foi criado a partir de uma explosão. Aí eu falei para eles assim, pergunta para eles quem foi que provocou a explosão. Quem foi que juntou os gases para que isso explodisse e se tornasse algo? Se nós tirarmos Deus da história, se nós tirarmos Deus das coisas, as coisas simplesmente perdem o sentido. Em tudo na vida, você pode estar conversando com quem quer que seja. Se você tirar Deus da história, se você vai esgotando todas as possibilidades humanas, você vai chegar numa situação que é somente Ele quem poderia ter feito. Que é somente Ele quem pode fazer. Então, se na minha vida e na sua vida, a gente vai esgotando tudo aquilo que a gente pode alcançar com as nossas próprias mãos, a gente vai chegar numa situação que somente Jesus pode fazer. E é aí que Ele vai fazer. Só que a gente é impaciente para esperar a vontade dEle. Amém? Então, nós vamos orar nesse sentido. Dizendo para Ele que nós vamos passar a esperar nele. A gente vai orar dizendo para Jesus que nós vamos passar a esperar que a vontade dele seja feita. E a gente precisa abrir o nosso coração
rasgar o nosso coração de uma maneira que toda separação entre nós e Deus seja tirada. Porque quem cria separação depois que o véu foi rasgado, somos eu e você. A palavra fala que o véu se rasgou. Que a partir desse rasgar, a separação que existia entre nós e Deus, entre nós e a vontade de Deus, ela deixa de existir fisicamente. E ela passa a existir somente na minha mente, na sua mente, quando nós criamos. Essa chave precisa virar nos nossos corações. Porque nós precisamos parar de olhar a nossa vida nessa terra esperando que coisas aconteçam. Ou que coisas sejam dadas, sejam entregues. Porque o que nós temos de fato de mais importante já nos foi dado na cruz, que é a salvação pelo arrependimento. É a salvação pelo sacrifício do único justo. Isso já nos foi dado. E aí, quando esse texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, nos é trazido, eu entendo que Jesus estava falando com a gente assim, fala, olha, vocês estão pedindo coisas que não lhes são necessárias. Vocês estão se preocupando com aquilo que fica de boa, fica tranquilo. Se preocupe com o seu coração. Se preocupe com aquilo que faz com que o seu coração se afaste de mim, que faz com que o seu coração se afaste da minha vontade. Quando você entender isso, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando você entender isso, que o importante somos eu e você, é o nosso relacionamento, você vai perceber que o resto vem de forma natural e simplesmente alcança você. É assim, é assim. E o que mais me preocupa é justamente a questão da simplicidade e a nossa dificuldade de compreender o que é simples. Porque a gente tem mania de achar muito mais bonito o que é complicado. As palavras difíceis, as situações mirabolantes para chamar a atenção, né? Às vezes o cara, quando quer chamar a atenção da namorada, de repente pega até o carro do amigo emprestado, porque o carro do amigo é melhor do que o dele. E por aí vai. Coisas que a nossa mente humana é capaz de imaginar e de colocar em prática, como quem simplesmente quer declarar que o que é importante é a minha vontade, é a sua vontade, não a vontade de Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero te seguir. Quero ser achado em ti. Pra mim eu morrerei. Pra viver somente em ti. Se eu ganhar a própria vida, não sou digno de ti. Se eu negar a minha cruz, não sou digno de te seguir. Mas eu te amo Declare isso. mais do que a minha vida. E eu te amo mais do que a minha família. Nós te amamos, Jesus. E eu te amo mais do que o ouro. E eu te amo mais que esse mundo.
Nós queremos declarar isso nessa noite, de todo o nosso coração, que o Senhor é para nós mais importante do que as coisas dessa terra, que o Senhor é para cada um de nós muito mais importante absolutamente do que qualquer coisa que essa terra possa nos trazer, possa nos dar. A tua presença é o que nós buscamos, o teu querer é o que para nós é prioridade. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por esse tempo contigo, especialmente. Nós agradecemos a Ti pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos trazido de entendimento, de discernimento, de acordo com a Tua vontade. Nós queremos Te agradecer, sim, porque o véu se rasgou lá atrás e que a partir dali nós passamos a ter um relacionamento especial e direto com o Senhor. Eu quero Te agradecer porque o Senhor tem colocado nos nossos corações o entendimento de que a Sua vontade precisa prevalecer e que a nossa oração, o nosso relacionamento contigo precisa ser de uma declaração de que o Senhor nos basta. Uma declaração de que o Seu querer para nós é mais importante do que os desejos do nosso coração. Uma declaração de que a Sua vontade para nós é mais importante do que o que a nossa carne possa desejar, mas que os prazeres que nós entendemos, que nós recebemos estando em Ti, nos basta. Aquilo que nós recebemos quando nós vivemos a Tua presença, nos basta, nos basta. Que quando nós dedicarmos, seja qual for o tempo, às coisas da Tua obra, nós estaremos buscando não o Teu reconhecimento, mas a entrega de gratidão por tudo que o Senhor já nos entregou, por tudo que o Senhor já nos deu, e porque nós entendemos